Iniciaremos no canal uma nova série chamada Dream Team, onde vou fazer, na minha opinião, o melhor 11 da história de vários clubes ao redor do mundo. Vale lembrar que é apenas a minha opinião e é natural que discordem. O primeiro clube da nossa série é o Real Madrid, mas antes de avançar para o vídeo deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. A tática utilizada vai ser um 4-2-3-1. Na baliza, o escolhido foi Iker Casillas. Ao longo da sua história, o Real Madrid teve grandes guarda-redes. Nomes como Ricardo Zamora, Francisco Buio foram alguns dos guardiões das redes madridistas que mais se destacaram. Mas Iker Casillas salta à vista como o guarda-redes do Real Madrid, o espanhol, que vestiu as cores dos merengues por mais de 15 anos. O jogador estreou-se no Real Madrid pela mão de Vicente del Bosque no dia 12 de setembro de 1999 em San Mamés, frente ao Athletic Bilbao. Casillas, que inicialmente era suplente do alemão Ilgner, mas Casillas soube aproveitar bem as oportunidades, já que devido à lesão do alemão, Casillas assumiu a titularidade da baliza madridista. Foi titular na final da Champions em 2000, onde o Real Madrid derrotou o Valência por 3-0. Durante algum tempo foi suplente de César Sánchez, mas rapidamente voltou à titularidade. Inclusivamente foi titular na final da Champions frente ao Leverkusen em 2002. Ele, que nesse ano foi considerado o melhor guarda-redes da Champions. Casillas destacava-se pelos seus reflexos rápidos e pela sua agilidade que lhe permitiam fazer defesas fantásticas. Ele que também tinha uma excelente leitura de jogo, já que antecipava bem as decisões dos seus adversários. Casillas ficou no Real Madrid até 2015, por lá venceu 3 Ligas dos Campeões, 5 campeonatos espanhóis e muitos outros títulos. Pelos merengues conquistou 19 títulos e o carinho dos adeptos do Real Madrid, sem falar nas várias premiações individuais como o Troféu Zamora e o melhor guarda-redes da Liga dos Campeões por várias ocasiões. Em 2015 mudou-se para o Futebol Clube do Porto, onde ficou 3 anos. Como lateral direito, o escolhido foi o espanhol Dani Carvajal. Apesar de ainda estar em atividade, Carvajal é, na minha opinião, o melhor lateral direito da história do Real Madrid. O jogador com uma excelente velocidade e resistência, o que lhe permite cobrir grandes distâncias no campo e é essencial para o jogo ofensivo da equipa, destacando-se os seus cruzamentos. Mas em termos defensivos, o jogador também é bastante competente, com alguma agressividade, importante para vencer os duelos com os seus adversários. O jogador foi formado na Academia do Real Madrid. Em 2012 assinou com o Bayer Leverkusen. A temporada em solo germânico foi positiva, o que fez com que o Real Madrid acionasse a cláusula de recompra que detinha sobre o jogador. O jogador regressou em 2013 para ser titular no Real Madrid de Ancelotti. Logo na primeira temporada conquistou a Liga dos Campeões, vitória 4-1 frente ao seu arquirrival Atlético de Madrid. Carvajal, que até hoje mantém a titularidade no Real Madrid, em 10 anos conquistou diversos títulos e prestígio, entre os quais 6 Ligas dos Campeões. A dupla de centrais é formada por Fernando Hierro e Sérgio Ramos. Fernando Hierro começou sua carreira na primeira divisão de espanhola no Real Valladolid, mas rapidamente chamou a atenção e em 1989 chegou à capital espanhola. Foi capitão dos merengues nos anos 90, uma prova da sua capacidade de liderança. Hierro também era um jogador com excelentes habilidades defensivas, especialmente na leitura de jogo e no seu posicionamento. Em termos ofensivos, era bom nas bolas paradas, pois com o seu 1,87 metros de altura era importante no jogo aéreo. Já Sérgio Ramos era um jogador mais robusto e agressivo, muito importante em duelos com pontas de lança mais físicos. Ele que também podia jogar como lateral direito, posição que ocupou durante algum tempo, especialmente nos seus primeiros anos no Real Madrid. Quando chegou do Sevilha, ele que pelo Real Madrid realizou mais de 500 partidas e conquistou diversos títulos. Já como lateral esquerdo, o escolhido é Roberto Carlos. Outros nomes, como Marcelo e José António Camacho, foram craques que também ocuparam esta posição. Mas Roberto Carlos foi, sem dúvida, o maior destaque do Real Madrid. O jogador brasileiro vestiu as cores do Real Madrid por mais de 10 anos, fez parte dos Galácticos e deu show nos relevados espanhóis. Só o golo impossível, o golaço marcado frente ao Tenerife, valia o lugar neste 11. Roberto Carlos destacava-se pela sua velocidade, sendo muito importante no que ao jogo ofensivo diz respeito. Outra qualidade que era bem o apanágio deste jogador eram os seus cruzamentos venenosos para a área. Em 2007 saiu do Real Madrid, em uma altura que o Real Madrid procurava renovar a sua equipa, e Roberto Carlos foi um dos últimos pilares dos Galácticos.
Agora passamos para o meio campo. Como médios mais recuados, os escolhidos foram Fernando Redondo e Toni Kroos. Comecemos pelo médio argentino. Fernando Redondo chegou ao Real Madrid em 1994, depois de excelentes temporadas no Tenerife. Nesta altura, o jogador já sofria com algumas lesões, o que impedia o jogador de jogar com grande regularidade. Ainda assim, o argentino não deixava de ter a sua qualidade, ele que era um jogador com uma visão de jogo excelente, o que lhe permitia fazer passes precisos e de qualidade para os seus companheiros. Ele que no Real Madrid e também na Argentina era uma espécie de marca-passo, ditando muitas vezes o ritmo do jogo da sua equipa. A técnica também estava presente em Redondo, especialmente para os passes entre linhas. Por isso, a sua presença neste 11 pelo Real Madrid conquistou 2 Ligas dos Campeões e prestígio mundial. Em 2000 mudou-se para o Milan, mas as lesões não deixaram o jogador brilhar. Agora vamos conhecer Toni Kroos, jogador que recentemente deixou de jogar futebol, o alemão que vestiu as cores do Real Madrid por 10 anos, depois de ter feito algumas temporadas ao serviço do Bayern de Munique. Kroos, que destacava-se essencialmente pelos seus passes precisos, o jogador era um construtor de excelente qualidade, tanto nos passes curtos como nos passes longos. Pelo Real Madrid conquistou 5 Ligas dos Campeões. A sua saída fez-se sentir no Real Madrid, já que ainda procura um construtor de qualidade para o substituir. A sua visão de jogo e a sua técnica também eram excelentes. Nas alas, os escolhidos foram Luís Figo pela direita e Paco Gento pela esquerda. Luís Figo passou 5 temporadas no Real Madrid. O extremo português chegou a Madrid no verão de 2000, vindo do arquirrival Barcelona. Na altura, a transferência mais cara do futebol, 60 milhões de euros. No Real Madrid, Figo fez parte dos Galácticos. O extremo destacava-se pelo seu drible. Figo era um jogador ágil que facilmente fugia aos seus adversários. O próprio Roberto Carlos chegou a assumir que Figo foi o extremo mais complicado contra quem jogou. Ele que conseguia abrir espaços para os seus companheiros. Já Paco Gento pode não ser tão lembrado, mas não deixa de ter a sua história no Real Madrid. O espanhol, que vestiu as cores dos merengues nos anos 50 e nos anos 60, pelo clube ganhou diversos títulos, entre os quais o Campeonato Espanhol e 6 taças dos clubes campeões europeus. Paco Gento, que era um autêntico velocista, ele que corria 100 metros em 10 segundos com a bola nos pés durante vários anos, foi o jogador do Real Madrid com mais troféus no seu currículo. Como segundo avançado, o escolhido é Raúl González. O espanhol é um dos maiores nomes da história do Real Madrid. Passou 16 anos nos merengues, pelo qual realizou mais de 700 partidas e marcou mais de 300 golos. Raúl González, que durante muito tempo foi a principal referência ofensiva dos merengues, sendo um excelente finalizador. Ele que também contribuía com a criação de jogadas e também dava algumas assistências no seu percurso inicial no Real Madrid, formava uma excelente dupla com Ivan Zamorano, tendo um papel mais secundário no ataque. E fechamos o nosso 11 com um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol, Cristiano Ronaldo. Ele que jogou no Real Madrid durante 9 temporadas. Ronaldo tornou-se o melhor marcador da história dos merengues, com 450 golos. Ele que era um finalizador nato pelos merengues, conquistou 4 Ligas dos Campeões, sendo peça-chave em várias conquistas. Ele que também distribuía algumas assistências pelos seus companheiros e com Messi protagonizaram a maior rivalidade da história da La Liga e por diversas vezes foi o melhor marcador da La Liga. Em 2015, por exemplo, marcou 48 golos só na La Liga. Ele que juntamente com Benzema e Bale formaram o trio chamado BBC, que era um autêntico terror para as defesas adversárias. Este foi o 11. Se vocês discordam, sugiro que deixem o vosso 11 nos comentários. Também não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, subscrever e ativar o sininho para não perderem nada.